Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história poderosa, daquelas que mostram como o passado, sabe, tanto aquele que está escrito nos documentos quanto o que é contado em lendas, acaba nos definindo. É uma jornada que cruza gerações com raízes fincadas na poeira e na esperança do Nordeste brasileiro. E para começar, essa frase, ela é a chave de tudo. É aqui que mora a atenção da história toda. De um lado, a história oficial, aquela do cartório, do papel passado. Do outro, os mitos, as histórias que correm no sangue da família, moldando quem somos de um jeito que documento nenhum consegue explicar. A nossa história toda começa num momento que tinha tudo para ser absolutamente normal. Uma viagem de carro, uma visita de aniversário, mas uma única frase, dita quase sem querer, está prestes a mudar tudo para sempre. Vamos imaginar a cena. Um Fusca amarelinho, cor de gema de ovo, na estrada de Salvador para Alagoinhas. Lá no banco de trás, um menino divide um pacote de bolachas com o irmão mais novo, vendo a paisagem passar. É aquela memória de infância quentinha, sabe? Um dia que tinha tudo para ser só mais um dia comum. E então, acontece isso. Na manhã seguinte, escovando os dentes no quintal, o menino pergunta para a avó, que ele chama de Nenga, sobre os bisavós. E ela, com uma calma que chega a assustar, solta essa bomba. Um segredo que vira o grande mistério dessa saga familiar. Essa revelação, de repente, abre a porta para duas histórias completamente diferentes. Pense nelas como dois rios correndo lado a lado. Num deles, os Ferreira da Silva, uma família nascida da poeira e da violência do sertão. No outro, os Fernandes Cerqueira, que construíram a vida com muito suor e disciplina na cidade. Dois mundos que não podiam ser mais diferentes, mas que, de alguma forma, estavam destinados a se encontrar. Então vamos seguir o curso desse primeiro rio. Vamos voltar no tempo, lá para o mundo lendário e brutal da família Ferreira e do cangaço, aquele fenômeno do banditismo social que marcou o Nordeste no começo do século XX. O ponto de virada, o que empurrou essa família para a vida de crimes, foi um ato de violência do próprio Estado. Depois que o pai foi morto pela polícia, Virgulino Ferreira da Silva, ainda um jovem, jura vingança sobre o túmulo dele. E é nesse exato momento que o homem, Virgulino, começa a morrer e a lenda, Lampião, começa a nascer. Agora, a história do irmão de Lampião, o Ezequiel, também conhecido como Ponto Fino, nossa, é uma história de cinema. Ele viveu no limite. Depois de uma batalha terrível, ele convenceu Lampião a deixá-lo forjar a própria morte para poder escapar. Ele fugiu do destino do cangaço, mas nesse caminho acabou tendo uma filha, a Erotildes, a avó do autor, que ele teve que deixar para trás para protegê-la do seu passado. Muito bem, agora a gente muda de cenário, deixamos o sertão para trás e vamos para a cidade grande, para Salvador, acompanhar a história da família Cerqueira, uma história de muito trabalho, de disciplina e de esperança. A trajetória do Lupicínio Cerqueira é a própria definição de resiliência. Ele chegou em Salvador sem absolutamente nada, só com a força de vontade. Começou vendendo galinhas na rua, carregando num cesto, e passo a passo, de pouco em pouco, ele construiu uma vida, conseguiu uma estabilidade que o sertão negava para tanta gente. É uma história de construção, não de fuga. E olha que interessante, isso aqui diz muito sobre os valores dessa família. O Lupicínio não sonhava com riqueza, com poder, ele sonhava com o conhecimento. De tanto ver o famoso jurista Rui Barbosa, ele decidiu, se tivesse um filho homem, se chamaria Rui, na esperança de que o filho herdasse a inteligência do grande homem. Mal sabia ele o impacto que essa pequena ambição teria. E agora, chegamos ao ponto de convergência, o momento crucial em que essas duas correntes de sangue, uma vinda da poeira do sertão e a outra do suor da cidade, finalmente se encontram, unidas pela força do amor e da poesia. É aqui que as pontas se unem. Rui, o filho de Lupicínio, um poeta que não bebia, e Tânia, a filha de Nenga, que se refugiava nos livros. Eles se conheceram numa festa de São João. Ele tentou puxar papo, não deu muito certo na primeira vez, mas a poesia acabou unindo os dois. O filho da resiliência da cidade e a neta do lendário cangaceiro se apaixonaram. Agora, a gente dá um salto no tempo. Avançamos 35 anos daquela revelação no quintal. Voltamos ao presente para um momento de encerramento. Um momento emocionante, onde a lenda e o documento finalmente se encontram cara a cara. A cena é simples. O autor, já adulto, com a sua avó, Nenga, já bem idosa, depois de uma vida inteira com essa pergunta no ar, ele decide voltar à história do pai cangaceiro. Mas dessa vez, ele está armado com a internet, com a tecnologia. O primeiro momento de descoberta é
agridou-se e até engraçado. Ele mostra para Nenga uma foto de Expedita, a filha de Lampião. E a reação dela é essa, cheia de um humor autodepreciativo. É o jeito dela de se conectar com uma família que nunca conheceu, através de uma semelhança que, na cabeça dela, nem é das melhores. Mas a pesquisa continua. E aí ele encontra uma pista decisiva, a história de um irmão de Lampião que largou o cangaço e, já velho, tentou tirar documentos novos. E junto com a história, uma foto. Ele respira fundo e mostra a imagem para a avó. A imagem do homem que poderia ser o pai que ela nunca viu na vida. E então, o clímax. Nenga olha para a foto e, baixinho, com uma certeza que atravessa décadas de dúvida, ela se reconhece nele. É a minha lata. Pela primeira vez na vida, ela chora. Não de tristeza, mas de uma alegria imensa por finalmente ver o rosto que faltou a vida inteira. Esse momento de reconhecimento tão forte nos leva à conclusão, à reflexão final de como o nosso passado, seja ele documentado ou lendário, corre silenciosamente dentro da gente. A lição dessa saga familiar é profunda e vale para todo mundo. A nossa identidade não é uma página em branco. A gente é o resultado de histórias que nunca vivemos, de lutas que não travamos, de amores que nem conhecemos. E essa é a grande descoberta do autor. Ele percebe que aqueles dois rios, o do cangaceiro fugitivo e o do feirante resiliente, não são só histórias do passado. São as correntes que se misturaram para criá-lo. A violência, a resiliência, a poesia, o silêncio, tudo isso ainda corre dentro dele. E assim a gente termina com essa reflexão. Toda pessoa é uma mistura de documento e lenda, de histórias que conhecemos e de segredos que talvez nunca venham à tona. Fica a pergunta no ar. Que rios se encontraram para formar cada um de nós? Às vezes, a resposta está escondida numa foto antiga ou numa história contada por uma avó.